Fala galera, tudo bem? Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tô aqui na praia num sossego danado. E aí um conhecido meu me perguntou a diferença entre condução, convecção e radiação. E aí eu fiquei pensando, peraí, será que tem condução, convecção e radiação na praia, agora, aqui nesse momento? E aí vamos pensar no seguinte, condução você pense em elementos sólidos. Pensa, por exemplo, numa barra de ferro. A barra de ferro, alguém pegou uma extremidade da barra de ferro e colocou em contato com a fogueira. O calor se propaga pela barra de ferro, sem ser a barra de ferro necessariamente tenha que se deslocar. Ela não vai sair do lugar. Agora, a convecção são líquidos e gases. No caso dos líquidos e gases, os líquidos circulam na panela, os gases circulam, por exemplo, em um ambiente quente, vai circular no interior de uma geladeira. Isso tem a ver com uma questão do Enem, que eu vou ler para vocês daqui a pouco aqui, né? Eu tô aqui, o meu fundo é uma praia, tô com uma camiseta preta e essa aula não tem legenda por um motivo que eu vou até explicar no final, tá? E se a condução envolve sólidos, a convecção líquidos e gases, ou seja, os fluidos, onde líquidos circulam na panela, por exemplo, gases circulam, por exemplo, no interior de uma geladeira, a radiação ou irradiação, que é quase a mesma coisa, são ondas eletromagnéticas em movimento. Por exemplo, a luz solar, ela vai se propagar atravessando o vácuo para chegar até a Terra, vai atravessar gases, as camadas atmosféricas, vai atravessar líquidos, por exemplo, um copo d'água e até o sólido, uma placa de vidro, por exemplo, tá? E aí é importante a gente perceber as constatações sociais e como é que isso cai em concurso. E aí eu tô aqui com outro celular aqui, olhando para baixo na tela, uma questão do Enem que diz o seguinte, ó. Em manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações. Então são 3 recomendações e em cima dessas 3 recomendações tem que marcar uma alternativa, tá? A primeira recomendação diz o seguinte: mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Gabarito: reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. É claro, se você deixar a geladeira aberta por muito tempo, o calor do ambiente vai atingir a geladeira, isso vai obrigar o motor a trabalhar mais, né? E a segunda recomendação que o Enem propõe é o seguinte: é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. E aí? Olha só, ele depois no final vai dizer assim na questão: com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são respectivamente qual? E aí, se ele falou assim, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras, o gabarito oficial tem que ser o seguinte: garantir a convecção do ar interno. Ou seja, se você colocar os alimentos distantes dentro da geladeira, você vai permitir que o ar frio é mais denso, né? A densidade é massa sobre volume, o ar frio vai descer e vai poder contornar os alimentos que estão ali. Portanto, é importante a distância ser colocada entre esses alimentos, né? E aí tem a regra número 3 que o Enem propõe. Ela diz o seguinte: deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, o dissipador sem-pertinado e a parede, ou seja, não vai colocar a parede e o refrigerador, a geladeira, tão próximos assim. É importante essa distância entre eles. E aí vem o Enem com a alternativa correta, que vai dizer o seguinte: permite a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Afinal de contas, se você for lembrar, portanto seria a resposta certa a letra C. É claro que a geladeira, você tem que deixar um espaço, né, entre os alimentos para que o ar frio ele possa circular de cima para baixo, porque o ar frio é mais denso, densidade é massa sobre volume, né? Então, se um objeto diminui o volume, é inversamente proporcional, ele se torna mais denso e ele vai descer, tá? E em contrapartida, a geladeira tem que tomar uma pequena distância porque ela libera o ar quente. Se a primeira lei da termodinâmica vai imaginar recipientes fechados, onde todo o calor que entra no objeto, uma parte se torna trabalho, que é a expansão do objeto, e outra parte é variação de energia interna. Pensa, por exemplo, assim no cotidiano, alguém colocou leite para esquentar na panela, e aí o calor entra no leite e 2 consequências acontecem ali.
Primeiro, a temperatura do leite vai subir, aumento de energia interna, e o volume do leite vai se expandir, é o trabalho realizado. Agora, no caso da segunda lei da termodinâmica, o calor vai entrar por uma fonte, uma parte o motor realiza trabalho e outra parte é o calor desperdiçado à fonte fria. Então, no caso da geladeira, você tem esses três elementos da termodinâmica: o calor, a fonte quente, o motor realizando trabalho e a fonte fria, que nesse caso seria fornecida por o interior da geladeira. O ar frio vai circular, sendo um fenômeno, portanto, de convecção. Tá legal? Agora, a intenção desse vídeo ser colocado assim também é porque algumas pessoas não assistem a todos os vídeos do YouTube. Algumas escutam aos vídeos, tá? E nem sempre o interesse é escutar apenas em estúdios, mas fora dele também. E recebi comentários também no canal de pessoas que são cegas e atentam-se mais à audição. Então essa é uma intenção. Fui pensando nelas também, que eu deixei essa questão aqui, uma questão que não envolveria muitos cálculos, envolveria abstração para você pensar numa geladeira, com o motor realizando a fonte quente para trás, daí uma distância entre a geladeira e a parede, e a parte fria do ar sendo liberada por interior da geladeira, gerando convecção, daí um distanciamento entre os alimentos. Tá legal? Um forte abraço e tchau, tchau!